Olá pessoal, esta é a live do Cantinho do Azeite, a 24ª live. Olá pessoal que está chegando, esta é a 24ª live do Cantinho do Azeite e hoje nós temos um convidado especial para falar sobre o preço do azeite. O azeite é caro? É uma percepção do consumidor e a gente tem um convidado que é o Ricardo Castanho, que a gente vai chamar agora para entrar. O Ricardo deve estar entrando. Está aí. Boa noite de Boa novo. noite. Tudo bom? Tudo bem, e Então, você, Jorge? essa é a 24ª live já que a gente faz, Ricardo. E hoje o tema é o preço do azeite. O azeite é caro? Então, esse é o tema. Para quem não me conhece, eu sou o Jorge, proprietário junto com a Cineira do Cantinho do Azeite. A gente está aqui na loja, ao fundo vocês estão vendo a prateleira. A gente abriu a loja em 2013, na época se chamava Companhia do Azeite, a gente resolveu adotar o nome Cantinho do Azeite quando a gente parou com as importações, porque com o câmbio a 6,50, importar azeite é coisa só para gente grande, né? Então, hoje a gente não atua mais com importação e o Cantinho é um nome mais aconchegante para uma loja, a gente achou. Então, hoje a gente usa o nome Fantasia. A empresa ainda se chama Companhia do Azeite, que é a Fantasia Cantinho do Azeite. Meu nome é Jorge Duarte, Sinira Duarte, ele tem o mesmo sobrenome, mas foi uma coincidência. E a gente tem a loja desde 2013, e a gente está aqui em Brasília, tem e-commerce para o Brasil inteiro, faz delivery. E vou dar uma apresentada no Ricardo, ele vai debater com a gente a questão do se o azeite é caro. O Ricardo é um jornalista especializado em comidas e bebidas, foi editor de gastronomia do Guia Quatro Rodas, foi editor do Veja Comer e Beber. De Brasília ou geral, Ricardo? Veja Comer e Beber, eu fui editor por um ano em São Paulo, cuidando de 17 especiais no Brasil todo. Uhum. Aí depois disso eu fui para Brasília cuidar da Veja Brasília, né? Uhum. Também cheguei na cidade em 2013, quando vocês começaram, e morei em Brasília até 2016, né? Tá. Bom, e além disso, o Ricardo é sommelier de azeites, de vinhos e de cerveja. Tudo com certificados, claro, sommelier, porque para usar o nome tem que ter certificado, né, Ricardo? Para usar o nome sommelier tem que ser certificado. E ele hoje dá aulas na ABS, na Associação Brasileira de Sommeliers, sobre azeite, e é editor do perfil do Instagram Ao Sabor do Azeite, que tem lá bastante gente seguindo ele. Então, hoje o tema é: o azeite é caro? E vamos discutir aí um assunto bastante amplo, tem algumas polêmicas no meio, a gente vai procurar evitar as polêmicas e esclarecer o assunto. Então, o Ricardo vai ajudar a gente nisso. Então, a primeira coisa, como a gente é uma loja, quando o Ricardo falar de características e de preços, eu vou permitir que eu mostre exemplos que a gente tem na loja, a gente pode exemplificar quando o Ricardo estiver falando dos diversos preços que o azeite tem, porque nós temos essa diversidade aqui na loja. Nós temos uma faixa de preço bastante ampla e o Ricardo vai estar contando para nós o que é que afeta isso tudo e a gente vai exemplificando aí ao longo da palestra para ficar até mais claro.
e mostrar produtos reais que as pessoas podem consumir e experimentar aqui. Então, a primeira coisa, Ricardo, então, acho que você já deu boa noite, né? Então, não entendi a tua pergunta. Já se deu boa noite. Então, boa noite, boa noite, boa noite. Tá, então vamos lá. Ricardo, quais fatores, então, determinam o preço do azeite e por que é que o azeite tem um preço diferenciado de outros óleos? Então, uma primeira introdução no assunto. Gostaria que Vamos você lá. Bom, falasse. depois do boa noite, eu preciso agradecer o convite, né, de estar aqui, de certa forma, até matando saudade da minha cidade de coração, Brasília, né? Vivi em Brasília, como eu te falei, de 2013 a 2016, né? Depois voltei para São Paulo, né? Bom, é um assunto, né, que tem suas polêmicas e tal, mas muito interessante de se discutir, né? Eu conversando com o Jorge antes, eu falei, pô, você falou palestra? Não, é um bate-papo, né? Vamos tirar essa formalidade, né, desse encontro. Mas eu conversando com o Jorge, eu falei, olha, eu acho que é interessante, num primeiro momento, a gente falar sobre algo que antecede a comparação entre azeites, que é entre óleos vegetais, né? Não é uma coisa tão comum, mas também não é tão raro ver alguém comentando, pô, mas é tudo óleo vegetal, né? Por que eu vou pagar tão mais caro num óleo de oliva, né, do que um de soja e de milho, né? Então, assim, eu achei interessante começar por esse ponto. Acho muito bacana. Tá dando eco para você também, Jorge? Não sei se as pessoas estão me ouvindo bem, porque aqui está dando um pouco de eco. Você está com 2 aparelhos ligados? Não? Porque às vezes, quando a gente faz isso aqui, dá um pouco de eco. Você está ouvindo ou não? Não. Ricardo, eu não estou conseguindo te ouvir. Só um minutinho que eu vou botar fone de ouvido. Eu estou ouvindo vocês. O problema é que está dando eco. Não, tudo bem. Você está com som. Só um pouquinho, gente. Mas eu estou vendo o comentário aqui dizendo que está dando eco. Deixa eu ajudar o Jorge aí. Pera só um pouquinho. Desculpa, Ricardo. Desculpa, gente. Só um pouquinho. Online é assim mesmo, Ricardo. Pera um pouquinho, Jojo. Só um pouquinho. Deixa eu te ajudar aqui, tá? Para você escutar, porque o Ricardo tem muita coisa. Ele acaba te escutando direitinho. Peraí, só já tá acabando aqui. Pronto, Jorge. Tá bom aí? Pronto. Prontinho, Ricardo. Ricardo. Vocês estão me tá ouvindo? aí? Ricardo? Não, Ricardo tá ali. Tá Tudo bom, Ricardo? Sei lá, João. Tudo bem. Eu acho que está tudo certo Agora tá tudo certo. Tá bom, João? Não, na realidade é que o som para mim estava muito baixo. Tá. Mas agora já... Aqui estava dando um pouco de eco quando eu falava. Eu vi comentário aí dizendo que estava ouvindo um pouco de eco. Mas agora eu acho que tá bacana. Então vamos lá. Eu estava falando da comparação de azeite com outros óleos vegetais, que é uma coisa que procede, né? A diferença de preço é muito grande, né, entre esses óleos e tal. Então acho que vale marcar. Eu pensei aqui em pelo menos 3 características que são importantes e que distinguem bem esses produtos, né? Tá. Primeiro, relacionado à produção, né? Porque a gente tem no azeite uma produção, pelo menos dos extra virgens, né? A categoria mais nobre do azeite, em que você não tem nenhum elemento externo às azeitonas entrando no processo, né? Elas são lavadas e tal, mas você não tem nenhum produto químico ou uma elevação de temperatura também dentro do processo de fabricação. Nos óleos refinados, né, de soja, de milho,
girassol, para falar aqueles mais comuns no mercado, né, o procedimento é completamente diferente, né? Em alta pressão, com alta temperatura, você vai ter que extrair, é uma extração mais difícil, né, essa de cereais e sementes, né, da gordura que existe dentro, e aí você usa uma série de processos, né? Alguns são comuns a todos, né? O aquecimento, o uso de soda cáustica para diminuir a acidez, né, do óleo, branqueamento para tirar pigmentos, né? Desodorização para tirar aromas desagradáveis, né? Nada desses processos ocorrem na produção do azeite. Então, desse ponto, é uma coisa muito mais natural, né? Sem interferências de outros produtos, né? Mais puro. Em relação à composição, a gente também tem diferenças notáveis entre esses óleos, né? Eu acho que a mais notável de todas é que o azeite é o óleo vegetal que tem a maior porcentagem do melhor tipo de gordura, que é a gordura monoinsaturada, né? São 75% da gordura do azeite é formado por gordura monoinsaturada. Eu anotei aqui, inclusive, que o ácido oleico, né? O ácido oleico. Sim. Entra na composição, né? É o que mais entra, né? O tipo de ácido mais comum. E aí, nos outros óleos, você tem menos de 40% de participação de gordura monoinsaturada, que é a melhor para a saúde, né? Inclusive no soja e milho, que são óleos muito comuns nas cozinhas brasileiras, esse percentual é menor do que 25%. Então, mais um fator que distancia, né, isso em termos de qualidade e efeito para a saúde, né? E o terceiro que eu pontuei aqui é o sensorial, né? Porque azeite tem um leque, uma complexidade de aromas e sabores que você não vai encontrar nesses óleos refinados, né? Muito pelo contrário, na verdade. Esses óleos refinados, eles são quase zero aroma e sabor, né? Eles são muito neutros. Então para servir fora da cozinha, né, para um tempero, alguma coisa do tipo, eles não têm a mínima serventia, né? Então, do aspecto sensorial também existe uma diferença brutal, né? Aí, marcando isso, acho que a gente pode falar um pouquinho da diferença entre os azeites, né? Porque aí você tem uma gama também de produtos bem diferenciados entre si, né? Eu acho que o azeite, como outros produtos alimentícios, né, que você envolve, inclusive, um ingrediente um pouco sensível, né, que é a azeitona, você tem aí essa diferença entre industrial e artesanal, que aparece muito evidente em outros produtos alimentares também, né? Então, quando você, desde o plantio, né, tem uma área muito grande, o controle, né, sobre essa produção, às vezes é um pouco mais complicado do que numa área menor, né? E aí entram elementos que são fundamentais, por exemplo, a colheita, né, do produto, das azeitonas, o transporte delas para o lagar, onde elas vão ser extraídas, né? Nesses dois primeiros etapas que eu citei, ocorre a geração da maioria dos defeitos de aroma que a gente chama do azeite, né? Que são defeitos de qualidade, né? E influi também no sabor, né? Então, quando você faz uma colheita com grandes caminhões que passam por cima, por exemplo, de árvores, de oliveiras, né? E vão colhendo os frutos, né? De uma forma um pouco violenta, né? Vamos dizer, você vai tendo laceração de polpa, de fruto, e a azeitona tem essa coisa sensível, de ser um fruto que fermenta e oxida muito rapidamente. Então, diferente de você... Como a maçã, né, Ricardo? Por exemplo, se você cortar uma maçã... Tem vários produtos, você tem o mesmo drama, né? Agora, no Brasil, onde você não tem essa colheita mecanizada, normalmente é feito ou manual, ou com derriçadores, né? No máximo uso de shakers, né? Que são aqueles que balançam a árvore e caem os frutos em cima de uma rede, alguma coisa assim. Esse processo é muito menos agressivo para os frutos, né? Então, você tem uma conservação maior do fruto nesse caminho dele, da árvore até o lagar. E isso vai influenciar, porque à medida que você tem grandes quantidades de azeitona, às vezes você tem armazenamentos maiores, pressão maior de fruto sobre fruto, a tendência, muita gente deve ter visto vídeo de produção de azeite, né, e viu aqueles frutos amassados, rachados e tal, que vão se transformar em azeite, né? Isso aí vai gerar defeitos no azeite.
Então, nessa questão da produção, da colheita, do transporte e do armazenamento, você já tem perda, né, de qualidade. E na extração, a mesma coisa. Se você trabalha com grande volume, às vezes a limpeza das máquinas, para que aquilo que resta não oxide, é feito com mais espaçamento e tal, isso pode afetar a qualidade do azeite. Então, isso vai diferenciando, né, um pouco o produto que você vai ter lá na ponta final, né? E como eu estudei vinhos também, cerveja, né, café, sou fã, eu gosto muito de trazer esses universos até para facilitar um pouco o entendimento das pessoas, né? E aí no vinho, o que você tem? A uva também é um fruto muito sensível. Ela racha muito fácil, tem uma casca, inclusive, mais sensível ainda do que a da azeitona, né? E aí o que eles fazem no processo do vinho? Oi? Tanto que quando a gente compra um cacho de uva bonitinho no supermercado, se você não botar ele na sacola direito, já era, né? Não é isso? Amassa muito fácil, racha muito claro. fácil, né? E o que eles fazem para segurar essa oxidação da uva, né? A deterioração dela, porque às vezes ela fica em caixa esperando a hora do desengaço, né? De ir para virar mosto e tal. Você começa a trabalhar com sulfitos. O SO2 é usado como um antioxidante, um conservante no processo de fabricação do vinho. Para fazer um azeite extra virgem, você não pode usar esses atributos. Então, você não tem como diminuir essa oxidação, a fermentação da azeitona, né? Então, no vinho você consegue fazer isso, nas azeitonas não, né? Então, isso é um grande complicador, né? Mas isso é que vai definir um pouco o azeite, a qualidade do fruto e os tipos de azeite que você tem, dividido inclusive pelas faixas de preço, né? Eu gosto muito a produtora do Lagar H, a Glenda, né? Ela esteve conosco. Ela esteve conosco 15 dias atrás. Ela esteve conversando. Isso. Exatamente. A Glenda é uma grande especialista, né? E eu vi um dia, achei muito interessante, uma comparação que ela fez e que eu reproduzo aqui para facilitar um pouco esse entendimento, né? O azeite, comparar o azeite ao suco de laranja, né? Como é que é essa comparação? Quando você tem um suco de laranja feito só com frutas, no auge da maturidade, perfeita, sem nenhum defeito, sem estarem rompidas e tal, espreme e faz um suco de laranja, você tem um resultado excepcional. Quando você junta algumas laranjas que já estão um pouco passadas, ou estão verdes e tal, você vai sentir no sabor, continua lá, rico em vitamina C, como o azeite também. Ele não vai perder a boa gordura que ele tem e tal. Mas o suco de laranja, sensorialmente, ele vai denunciar isso. Tem alguns frutos aqui que não estavam legais. E aí, se você colocar laranjas podres, né, uma só no suco de laranja, você vai ver que o resultado vai ser péssimo, você não vai conseguir tomar o suco, às vezes, né? Então, o azeite tem um pouco disso, ele depende muito de frutos sãos, né? E aí, você ter esses frutos todos sãos, né, é importantíssimo. Você vai fazer com que a qualidade final seja muito boa, né? Isso vai se refletir na acidez, que naturalmente vai ser mais baixa quando todo esse processo for muito cuidadoso, e vai se refletir principalmente na qualidade sensorial, né? Porque aí quando você cheirar o azeite, ele não vai ter aqueles defeitos, ele vai te remeter à natureza, à pomar, à horta, né? E o sabor também, né? Então, isso é muito importante, né? Eu acho que isso, claro, acaba definindo um pouco categorias do azeite que acabam se expressando em faixas de preço diferentes, né? Então, para a gente começar a abordar isso, eu diria que na primeira faixa de preço, eu pensei aqui abaixo de R$20, aqueles azeites que você vê em promoção por 15, às vezes aqui em São Paulo, de vez em quando aparece, 15. Essa é a faixa que você duvida que só tem laranja lá. Que você começa a achar que jogar um limãozinho, colocar um pó de suco de laranja na tua laranjada, né? Porque nesse momento você começa a perceber sensorialmente, inclusive, que às vezes não tem só azeite extra virgem lá.
Você tem outras coisas, né? Falsificações são comuns nesse mundo do azeite, e aí o cara coloca lá um óleo de soja, um pouquinho de azeite lampante, que é um azeite considerado da família dos virgens, mas de uma qualidade muito inferior, não poderia, inclusive, pela legislação brasileira, ser vendido. Então, você tem um produto que você realmente duvida se é azeite. Aí, depois, numa faixa aí, acima de uns R$ 20, né? Até uns... Eu vou deixar, na verdade, para você categorizar essas faixas de preço. Mas um azeite, assim, mediano e tal, é um azeite que vai estar acima dessa faixa de preço, na sequência, mas é um azeite que você reconhece no aroma, se você treinar esse teu aroma, que é um azeite que tem defeitos de aroma, né? Sensorialmente, numa prova de azeite, são azeites que são, no aspecto físico-químico, eles podem ser azeites extra virgens, categorizados. Mas no aspecto sensorial, a partir do momento que ele tem algum defeito de aroma, algum tipo de defeito de aroma, ele é um azeite virgem, sensorialmente falando, mesmo que no rótulo ele seja vendido como extra virgem, né? Então, você tem esses defeitos aparecendo nessa faixa. Depois, quando você entra numa faixa de azeites superiores, aí os defeitos não aparecem. Então, é um azeite extra virgem, com frutos sadios, bem feitos e tal, quando esses defeitos não aparecem, e você vai sentir o que eu falei, né? Essa proximidade com aromas verdes, né? Que vem da natureza, do pomar, de frutas, né? De folhas, né? Toda aquela gama, né? De frutos secos, de... A roda, né? Tem a roda. Herbais, tudo aquilo que está na roda de aromas possíveis, né? Do azeite, né? Até pimenta, chá, né? Uma série de coisas que podem aparecer. Grama. Então, esses azeites vão mostrar essa expressão, e esses azeites também vão ter uma coisa importante para classificar um bom azeite, que é um equilíbrio entre 3 fatores: amargor, picância e frutado, que é a intensidade do aroma. Né? Quando você tem eles equilibrados, o que não acontece nos azeites mais baratos, né, de supermercado, você tem essa distância também entre amargor. Às vezes a picância não aparece, normalmente a picância não aparece, o amargor aparece pouco, o frutado tem defeitos, então você tem esse desequilíbrio, né, nessa trinca que é importante, tá harmônica. Né? Então, os bons azeites, eles têm picância, amargor e frutado não muito distante entre eles. Então você começa a entrar nesse terreno. E depois disso, dos azeites mais caros, aí você tem essas características somadas com a etiqueta, né? Às vezes um bom marketing, um produtor muito tradicional, muito famoso, que vai fazer com que você pague preços extremamente altos, né? Por um azeite de qualidade, né? Eu acho que como alguém que tem uma loja, você poderia até exemplificar um pouco. Tá bom. E dar alguns exemplos, se você quiser, Jorge. Tá legal. Então, você disse dos que têm defeitos, obviamente esses a gente não tem para mostrar, porque a gente avalia e sabe mais ou menos quais são, e a gente não tem aqui, para dar como exemplo. Aí, quando você começa a entrar já na faixa do azeite que não tem defeitos, então vamos dizer que você não quis arriscar aí nos valores, mas como eu trabalho com isso, com o mercado, eu acho que eu posso exemplificar. Então, esses azeites que a gente encontra com defeitos estariam aí na faixa dos 20 a 30, com promoções de 15 a 30, eles não fogem muito dessa faixa, porque o consumidor que compra esse azeite não paga mais do que 30, né? Ele não vai pagar mais do que 30, ele está acostumado a pagar no máximo 27, é quase tabelado isso. Então, você vai ter aí no máximo 30. Depois dos 30 até os 50... Só uma coisinha, Jorge. Oi. Para o pessoal entender. Você está usando como referência garrafas de 500 ml, certo? 500 ml sempre. Então, aí depois dos 30... você começa a ter já azeites que já começam, então, a ter essa perfeição que você diz de sabores, mas ainda, vamos dizer assim, não seriam assim tão nobres, embora não tenham defeitos, os sabores não são tão marcantes, talvez. E normalmente falta são as faixas... Né? Oi? Então, vou te dar um exemplo, por exemplo. O Casa del Aqua,
que nós temos aqui para vender, ele custa R$ 48. É o azeite mais acessível que nós temos. É um azeite que não tem defeitos. E ele é produzido pelo mesmo produtor que tem uma outra marca de preço maior. Então, aí, conforme você disse, o que é que vai compondo isso? Aí acho que tem a ver um pouco com, me parece, com a época da colheita. As primeiras colheitas dão sabores mais nobres, o início da colheita. Então, isso seria um azeite mais maduro, por exemplo. E o próprio Ouro Bailém, então, só para você ver a diferença, o Casa del Aqua, R$ 48, e o Ouro Bailém Picual reserva é 120. O que é que tem de diferente entre esses dois azeites? Pelo que a gente acompanha do mercado, é a época da colheita. Esse azeite é das primeiras colheitas, sabores mais intensos, sabores mais marcantes, e esse é um azeite mais maduro. Um azeite da colheita mais madura. Então, nós temos a faixa inicial do Ouro Bailém e temos a faixa top. Ele só tem essas duas faixas. Aí no Ouro Bailém ele tem Picual, tem várias variedades, mas mais ou menos na mesma faixa de preço. Nós só temos a Picual e esse também é Picual. Então, o que é que fez com que esse produto fosse 48 e esse 120? No que a gente percebe, tem a ver só com a época da colheita. O reserva é o início, as primeiras semanas da colheita. Uhum. Então, aí você, só explicando para as pessoas que estão nos acompanhando, que você vai ter a azeitona mais verde, mais rica em biofenóis, né, que são os compostos que dão caráter sensorial para o azeite, né? Então você mais tem forte, em tese né? um azeite mais forte. De uma cultivar que já é muito intensa, né, em biofenóis, que é a Picual, né, que é a mais produzida na Espanha, e aí você tem um azeite mais intenso, talvez com uma gama de aromas maiores do que aquele azeite que você vai colher com as azeitonas um pouco mais maduras. Né? Vai ser um azeite mais suave e às vezes um pouco menos complexo, né, nessa gama de aromas. Né? Mas o engraçado é que tem gente, por exemplo, que acha que não se dá bem com essa intensidade do inicial. Tem gente que prefere um mais leve. Então é uma questão... Isso, a gente vai falar lá para frente, que tem um item aqui que a gente vai falar da percepção do consumidor de valor. Então, tem gente que, esse é muito amargo e picante, não gosto. E esse é o mais caro. Esse é o mais caro. Mas aí, menos do que percepção de valor, eu acho que é uma cultura de consumo do brasileiro, né? Que foi muito criado em óleo composto, que é 85% óleo de soja. Que eram nem suaves eram, né? Eram ruins mesmo. Eu, quando era pequeno, e em restaurante, me serviam aquilo como azeite. Mas você tem que chamar ele com o nome correto, que é óleo composto, né? Então, ele é um óleo muito suave, porque era majoritariamente feito de óleo de soja quase não tem gosto nem aroma, né? Você tem um aroma de azeitoninha, né? Em alguns deles e tal. Certo. E só, né? Então, é uma coisa muito suave em relação ao paladar. E depois tem os azeites portugueses que a gente recebia, ainda recebe, né? Majoritariamente a gente compra portugueses, que chegam às vezes um pouco cansados e de uma cultivar que tem uma carga menor de biofenóis. Tradicionalmente são azeites mais suaves, né? Então a gente se acostumou um pouco com esse paladar suave, com amargor e picância muito baixa. E aí eu entendo assim, que a pessoa que está entrando nesse mundo, quando pega algo muito intenso em termos de escala de amargor, picância e tal, acaba, né, sentindo um pouco de estranhamento. Né? Acontece com os meus cursos, acho isso bem comum, mas eu acho que é por causa dessa cultura do brasileiro. Né? Não, tem clientes que explicitam. Eu não gosto daquele azeite que arrasta na garganta, não gosto. Tem gente que explicita, aquilo que pica na garganta, não gosto. E isso para outros, essa é o pré-requisito. Tem que arrasar na picância, quando desce tem que doer. E
E tem gente que dá valor a aí isso. no lugar de vocês, o que eu argumentaria é o seguinte, mas você não vai tomar o azeite puro, né? Colocar numa taça e colher? ficar bebendo ele no fim do dia. Mas Você vai usar com comida. E aí, se você tem um azeite muito suave, com prato muito intenso de sabor, ele desaparece. Então, Sim. quando você pensa em harmonização, essa junção, é que brasileiro, às vezes, tem essa dificuldade de levar para a sala de jantar o azeite, né? Mas quando a gente compra o bom azeite, deve-se levar para a sala de jantar, né? Tirar Sim. ele da cozinha, e aí usar cru na finalização, e um azeite intenso, com pratos que tem sabores mais fortes e tal, ele vai combinar muito melhor do que um azeite com suave, bacalhau, né? Então, quando você pensa em harmonização, aí é diferente um pouco dessa questão de gosto pessoal, quando você prova ele sozinho, né? Sem nada, né? Mas nós temos muitos clientes que tomam para a saúde em jejum na colher. E eles querem esse que a garganta sente pesado, porque tem alguns que você botou na colher e tomou, vai sentir muito na garganta. Então, como você deu o exemplo daqueles tops, então eu vou falar do top, que é o azeite mais caro hoje, eu acho, no Brasil, que é o Laudêmio. O Laudêmio Frescobaldi é esse que você disse que aí você vai lá para cima e aí tem a marca, tem a garrafa, tem a presença, que é o tal do levar para a sala de jantar. Então, o Laudêmio, hoje, acho que no mercado, acredito que seja o azeite mais caro. Mas no mundo tem o azeite mais caro que eu já vi, ele se chama First Night. É um azeite... qual é o primeiro nome do First Night? Verde Esmeralda. O Verde Esmeralda, você já ouviu falar, Ricardo? O Verde Esmeralda? Já. Então, o Verde Esmeralda tem uma embalagem de luxo, que tem um Swarovski na garrafa. Tem uma joia, tem um cristalzinho Swarovski. Esse produto custa $50 na Europa. $50. Aqui não chega, nunca vi aqui no Brasil, mas custaria perto dos R$1.000. E ele é uma embalagem de luxo, ele é aveludado a embalagem, e ele tem um cristal Swarovski incrustado na garrafa. E o nome do azeite é First Night. Agora, se eles usam lá dentro só as azeitonas colhidas na primeira noite, aí eu já não sei. Mas o nome do produto é First Night Luxury. Ele custa 50... É um azeite de primeira colheita, né? Que os italianos chamam de novello, né? Que é a primeira colheita com azeitonas ainda verdes, né? Na primeira mudança de cor, né? Porque a azeitona nasce verde e vai ficando escura, né? Marrom, preta no final, né? Está bem madura, né? Agora, só para dar uma curiosidade, você falou do Laudêmio. O Laudêmio é um consórcio, né? De azeite toscano. Todas as marcas muito famosas se uniram e todos usam esse símbolo, né? Sim, inclusive eu posso... corredor, né? Sim, inclusive eu posso falar até especificamente desse Laudêmio, porque olha que engraçado. Mesmo dentro do Laudêmio, Cineiro, são 22 agora, né? Eram 21 consorciados, agora são 22. Acho que então você está me atualizando, eu achei que eram 21. Passou para 22. Então, eles são consorciados por causa da garrafa e também para criar a noção de que o que significa Laudêmio? Laudêmio é a parte que cabe ao proprietário da terra, quer dizer, a parte mais nobre da colheita. Isso que é o significado de Laudêmio. Então, eles criaram um conceito para que aquele azeite representasse a mais fina gama de produtos da colheita. Então, eles se reuniram para isso, para trabalhar o marketing e para trabalhar a garrafa, porque essa garrafa, para um produto, isso não se fazem 10.000 garrafas disso, isso é 50.000, 100.000 garrafas. Eles são consorciados na garrafa, só muda o rótulo, a garrafa é a mesma para os 22. E uma coisa engraçada, o consórcio aprova a emissão
anual dos 22. Por exemplo, se o consórcio achar que o produtor não deve lançar, o consórcio não vai autorizar. Porque o consórcio achou que, naquele ano, o produtor não merece colocar o laudêmio na praça. Então, o consórcio é independente. Então, aí entra nessa categoria que você falou, que aí vai para outra esfera, a esfera do luxo, que depois a gente também vai abordar essa questão. E aí eu falo da Frescobaldi. Quem é a Frescobaldi? Frescobaldi é a família praticamente fundadora de Florença. A primeira ponte que ligava Florença à outra parte foi construída pelos Frescobaldi. Então, Frescobaldi não é caro só no azeite, é caro no vinho. Tudo que o Frescobaldi faz é caro. Então, mesmo dentro do laudêmio, você tem diferenças de preço. Porque um é do Frescobaldi e o outro não é do Frescobaldi. Então, eu já importei laudêmio. Eu importei laudêmio Cantagalo. Era quase metade do preço do Frescobaldi. Então, aí você entra numa outra esfera de marca, que você mesmo disse, e de presença. E a garrafa é a mesma. A garrafa é a mesma. Então, e aí você tem as faixas intermediárias, quer dizer, do 48 até o 500, aí você vai ter pelo nome da empresa, por isso que a gente falou da época da colheita, pela tradição da empresa, que ela é centenária, que produz azeite há mais de 100 anos, não é uma pessoa que entrou agora, vai ter um produto. E mesmo no Brasil, você falou da Glenda, a Glenda já entrou numa faixa que não é inicial. A Glenda já entrou numa faixa que não é intermediária. O Lagar H está numa faixa, no Brasil, Lagar H e... Cineira, pega lá a garrafa do Lagar H. Eu peguei aqui uma coleção, eu esqueci de pegar o Lagar H. Só para mostrar para o pessoal, para exemplificar. A Glenda, então vamos falar, você falou da Glenda. Aí, né? Então, eu tenho o Lagar H aqui. O Lagar H é é uma garrafa italiana, importada da Itália. Então, já você tem todas essas coisas. Uma marca, ela é construída em cima de um conjunto de coisas. Então, você falou da Glenda, então acho que era bom a gente falar quem é a Glenda e falar um pouco quem é o Lagar H. A Glenda é a produtora do Lagar H. O Lagar H tem só 2 anos no mercado. E a Glenda fez todo um posicionamento de mercado podemos dizer que é topo de faixa, Ricardo? Do nível alto, na categoria gourmet superior, vamos dizer assim. A Glenda é a produtora do Lagar H. Você falou que ela se capacitou, que ela é treinada. A Glenda fazia direito. E a convite do pai, ela entrou no azeite. E ela se preparou, ela fez cursos. Cineira, ela falou que fez curso nos Estados Unidos, Itália. Oi? David. Sim, mas ela se capacitou, e ela se cercou de gente competente, ela tem vários consultores com ela. Então, ela já entrou numa categoria gourmet, vamos dizer assim, bem superior. É mais um azeite brasileiro muito recente, né? Eu acho que é a segunda safra dela, se eu não me engano. Segunda safra. E já que você levantou a bola, eu vou cortar aqui. Para mim, é um dos grandes azeites dessa safra 2021, né? Eu acho que, especialmente o blend dela, acho um azeite excepcional, assim, muito interessante, muito rico, muito complexo. Eu acho que a gente mais para frente vai ver a percepção do consumidor, a gente vai abordar essas questões, né? A gente vai continuar abordando essas questões. São segmentos do mercado e é uma evolução normal que o vinho já passou, já chegou. Você tem garrafa de vinho de 50 mil reais. Você soube da história do filho que o pai estava guardando um Petrus por
há 15 anos e o filho foi lá na adega e fez sangria? Fez uma festa para amigos. Você soube essa Fez história uma aí? festa para amigos e abriu, né? Abriu vinho, Abriu o vinho que o pai estava guardando há 15 anos. O pai tinha pago 15 mil reais, mas se você pôr na internet, você acha até por 50, porque ele é raro. Então, são segmentos de mercado, o vinho já está nessas faixas há muito tempo e o azeite está também nessas faixas. Então, nesse meio, aí só para exemplificar, você tem um azeite português chamado Pintas. Já ouviu falar do Pintas? Sim, conheço. O Pintas, a esposa, o produtor e a esposa são sommelier. Quer dizer, eles são produtores de vinho que são sommelier. Então, eles têm... tem gente que diz que até a grama do Pintas é cara. O Pintas custa 140. Sabe quantas garrafas são feitas do Pintas para o mundo inteiro? 3 mil garrafas. 3 mil. Para o mundo inteiro. Porque o azeite, para ele, é o charme. E esta garrafa é numerada. Então, esse custa 140. A gente falou do artesanal, né? Você consegue controlar muito mais os fatores. Aquilo que você falou do artesanal. Aí você vai para o Venta del Barón, custa 160. Por quê? Porque o Venta del Barón, além de ter essa garrafa mais sofisticada, ele investe no posicionamento mercadológico, ele já foi várias vezes escolhido o melhor azeite do mundo. Isso custa, isso tem um custo. E ele tem que fazer um azeite que corresponda a esse valor. E aí você tem o Joseph Lawrence, que eu acho que é o segundo azeite mais caro hoje disponível no mercado brasileiro, que na realidade é o Palácio de los Olivos. Joseph Lawrence é o importador. Muita gente às vezes se confunde. O azeite é o Palácio de los Olivos espanhol, um dos azeites mais premiados, tanto que no selinho aqui está número 1, porque existe um ranking mundial de azeites, que ranqueia todos os concursos, né? E esse ranking mundial disse que o Palácio de los Olivos Picual é o mais premiado do mundo, no ano passado. Então, o Joseph Lawrence está numa faixa mais ou menos igual ao Lagaragá, de preço. A curiosidade é que o Joseph Lawrence é famoso também pelo embutido, né? Sim, porque o Joseph Lawrence, ele é um espanhol que vive em São Paulo, inclusive, né? Você conhece ele? Não conheço pessoalmente. Ele traz coisas finas da Espanha e bota o nome dele. Esse é o Bolota, o presunto Bolota. O antigo Parta Negra, né? O Parta hoje Negra. É o Ramon Ibérico de Belota, né? Isso. Bom, aí... Os porcos são alimentados com aquele fruto, né, do parente do carvalho lá, né? São as bolotas que ele chama, né? Então, acho que a gente já deu os exemplos. Acho que o Palácio dos Olivos, o Palácio dos Olivos vive sendo o melhor do mundo no Picual. O Venta del Barón já foi o melhor do mundo geral. E aí, nós temos uma faixa interessante, que é o azeite argentino. O azeite argentino, nós temos aqui, por exemplo, o Contravento, que está numa faixa um pouco superior àquele do Casa del Agua, na segunda faixa. Eu acho que deve ter a ver um pouco com volume, mas o azeite argentino está numa faixa interessante. Ele não está na primeira, mas também não está no topo. Ele está numa faixa, vamos dizer assim, numa terceira faixa, o azeite argentino. Já o chileno, eu acho que você encontra mais na segunda, lá a faixa dos 40, né? O chileno. O argentino, eu acho que ele está numa faixa um pouquinho acima, mas também não está no topo. Então, a gente tem aqui, porque como a gente bate muito na questão da qualidade, muita gente acha que o Cantinho do Azeite só tem azeite caro. Nós temos azeite de R$ 48, que é o Casa del Agua.
e temos azeite de R$ 500, que é o Laudemio. E aí a gente tem azeite de 60, de 70, de 80, de 100, de 140, como eu mostrei o Pinto, de 108, do José Flores é 200, a Lagar H sai mais ou menos nessa faixa, e aí você vai para o Laudemio. Então, as faixas são amplas, e é muito isso que você falou. É a qualidade do produto, mais o nome de quem fez, mais a tradição de quem fez, mais o charme da garrafa. Isso tudo vai fazendo o preço vai compondo o preço e o pessoal vai se encaixando em segmentos de mercado. E mostra uma maturidade do azeite que já não é mais só aquilo do básico, né? Você tem azeite para presente, aí você pode dar um Laudemio de presente. Você entra numa... Eu acho que 5 anos atrás, eu acho que era impensável você dar um azeite de presente. E hoje, acho que já é uma coisa comum. Estamos mudando um pouco essa cultura, né? Agora, você usou o termo caro, tal, eu acho interessante comentar um pouco isso, né? Essa noção do caro, né? Porque eu acho que hoje a grande referência no Brasil, por enquanto, um pouco pela falta de informação, né? Das pessoas provarem muito azeite, né? Sozinhos, né? Para começar a perceber essas diferenças e tal, eu acho que é o primeiro fator de escolha, né? As pessoas vão muito pelo preço, né? E em segundo lugar, eu acho que é uma coisa muito característica assim, do mercado brasileiro, que é a extrema valorização da acidez, né? Eu já fiz vídeos com memes sobre isso, né? Daquele casal que eu já vi várias vezes no supermercado, discutindo quem acha o que tem acidez menor. Então, vira quase uma disputa assim, nas gôndolas. Olha, 0,5, hein? 0,4, 0,3. Não, agora esse ganhou, é 0,2. Como se a acidez fosse o único parâmetro para você comprar um azeite, né? Então, eu acho ainda que o mercado brasileiro está muito pautado na questão do preço e depois da acidez. Né? E menos em fatores mais importantes como frescor, é fundamental em azeite. Azeite, quanto mais fresco, mais você tem as características preservadas daquele azeite que foi extraído no lagar, né, na sua origem. E uma questão também de procedência de produtor, né, do nome do produtor, que eu acho que as pessoas também deveriam se informar um pouco mais, e do teste sensorial, né, porque isso é o fundamental para você determinar se você acha que aquele azeite vale aquele custo ou não, né? Mas, por enquanto, eu acho que a gente está muito focado na etiqueta do valor, né? E nessa questão da acidez, né? Que eu não acho que é um mito, eu acho que ela tem a sua marcação importante como fator de qualidade, porque quando você produz direitinho, a tendência é a acidez ser muito baixa, mas não é um fator decisivo para uma compra, como eu acho que a grande maioria dos brasileiros hoje leva, né? Vai atrás da acidez, porque não tem outros parâmetros, né? Não conhece outros parâmetros e acaba comprando em função disso, né? Sim. Não sei se você concorda comigo. Não, Ricardo, e não só concordo, como os clientes que vêm aqui, nós temos clientes com vários níveis de conhecimento. E ainda vem gente que diz, não, mas a Sinira até poderia contar um caso engraçado. Tem um velhinho que vem comprar azeite aqui, que toda hora ele pergunta, mas esse é puro? Para você ver que nós temos vários níveis de... Ele acha que nós temos aqui azeite misturado. Então ele pergunta, mas esse é puro? Então, esse seria assim, o mais simples. Depois tem aquele que chega aqui e fala, você tem azeite com baixa acidez aí? Só para você ter uma ideia, nós só temos azeite abaixo de 0,2 de acidez nessas prateleiras aí atrás. É de 0,2 para baixo. Mas aí entra no que você falou. O Chile já vende azeite naquela primeira faixa que você disse, com 0,2 de acidez. A produção do Chile... acidez é uma coisa que você pode modificar quimicamente, né? O azeite refinado ele tem 0,3
de acidez, né, normalmente, ao teto dele, porque você, quimicamente, você reduz a acidez, né? Então, não é uma coisa para se levar a ferro e fogo, né? Eu estou vendo uma pergunta aqui, Jorge, do status equivalente, se tem um status equivalente ao vinho no jantar especial. Sabe outro parâmetro que eu gostaria de fazer antes de responder a pergunta? Com café. Porque o café, a gente tem esse parâmetro físico-químico da acidez para levar em consideração, que é o que a maioria dos brasileiros enxerga, né? Na frente da gôndola. Mas você tem no café, por exemplo, já parâmetros que definem a qualidade dele de uma maneira talvez um pouco mais restrita, né? Porque o azeite você tem, os melhores azeites do mundo estão no grupo dos extra virgens. Mas a gente já viu que na faixa do extra virgem, porque a gente só está comentando sobre extra virgem, né? Sim. Você tem uma grande diferença de preço, né? E aí, se você olhar critérios só físico-químicos, o que você compra? Você vai acabar indo pelo preço ou pela questão da acidez, que pesa muito no Brasil. O café, eu estudei café também, tem essa coisa muito bacana já do selo gourmet, né? Que leva em consideração, até anotei aqui para não falar besteira, tem que ser 100% arábica, o gourmet, né? Porque ele é dividido em tradicional ou extra forte, depois tem a categoria superior, né? Isso falando em qualidade, né? De café. E a categoria gourmet. Gourmet é 100% arábica, não pode ter defeito em grão nenhum. E você tem que ter, num teste sensorial, uma nota acima de 7,3 de 10. Sim. Se a gente conseguisse trazer isso para o mundo do azeite, seria interessante, porque aí você teria mais um referencial, que é um referencial fundamental do teste sensorial. Sim. No mercado europeu, na União Europeia, você tem um pouco desse parâmetro nos azeites que são IGP, né, indicação geográfica protegida, ou DOP, denominação de origem protegida. Então, quando você tem aquele selo, então, você tem, de certa forma, um referencial sensorial, porque passou por os critérios físico-químicos, que todo azeite tem que passar, mas um grupo de especialistas chegou lá, provou e falou, não, ele tem as características da região, sim, é um azeite sensorialmente extra virgem, né? Então aí você tem uma segunda aferição, que é essa organoléptica, né? de teste sensorial, que era bacana. Eu acho que no futuro do azeite a gente vai ter esse parâmetro para ajudar o consumidor, dentro dos extras virgens, a definir o que é um azeite muito comum, que tem defeitos, e um azeite excepcional, né? Eu acho até defenderia isso. E aí, claro, quando você tem essa classificação do gourmet, por exemplo, aí você começa a pensar no azeite de status. Esse aqui é um gourmet e tal, vai para a mesa, num jantar especial e tal. Tem que tomar cuidado com essa coisa de jantar especial, porque tem muita gente que compra um azeite caro, às vezes vai na tua loja, compra o Laudêmio, e abre ele, experimenta, fala, nossa, é muito bom, vou guardar só para visita importante. Aí vem um parente, 6 meses depois, a pessoa volta no azeite, abre e fica decepcionada, porque o azeite está completamente diferente. Porque o azeite, depois de aberto, você tem que consumir rapidamente, né? Não pode deixar meses e meses, que você vai ter um azeite sensorialmente completamente diferente, né? Então, é importante, né? E eu acho que essa categorização um pouco mais específica poderia ser interessante para o azeite. Eu lembro também de um episódio muito interessante, eu estava revendo os tópicos aí, lembrei de uma história do livro do Jeffrey Steingarten, O Homem que Comeu de Tudo. Tem um capítulo que ele fala sobre sal gourmet. Aí o que ele diz? Ele é grande fã de sal gourmet, acha que os sais têm diferenças muito notáveis, né? Eu sou mais na linha do Wolke, que escreveu O que Einstein Disse Seu Cozinheiro, que falou, olha, é meio tudo NaCl, né? Cloreto de sódio, não tem muita diferença, né? Eu acho que não sou tão radical, mas também não sou tão valorizador de sais gourmet como é o Jeffrey Steingarten. Mas o que ele defendia nos anos 90? Ele falou, um dia veremos a maioria dos americanos saindo com uma caixinha de Nogueira com seu próprio sal para levar no restaurante e colocar na comida. Eu vislumbro isso. Pelo que eu sei, isso não aconteceu. Mas eu acho muito mais provável o azeite assumir esse protagonismo de ser levado para o restaurante
do que o sal. Porque quando você pensa numa combinação clássica no Brasil, azeite e pizza, o que a grande maioria das pizzarias do Brasil faz é diminuir a qualidade e a experiência do seu produto com azeite ruim. Um azeite que está há mais de 15 dias na mesa, contato com oxigênio, um azeite de baixa qualidade, que quando você coloca na pizza, torna ela pior em vez de levantar a tua receita, né? Então, eu tenho muito mais vontade, eu gosto de sais também, acho bacana, mas de levar o meu azeite no bolso, né, e abrir e colocar no prato, porque eu sei como ele pode enriquecer e valorizar esse prato, né, do que a caixinha de sal, que eu acho que é menos importante numa experiência de refeição, né? Porque os restaurantes estão muito mal preparados, ainda não investem muito no produto, nem muito menos no profissional, né? Alguém para orientar o uso de azeite, né? E às vezes você tem um produto ruim que acaba contaminando e piorando a tua refeição, joga contra o restaurante, né? Acho que é um aspecto interessante para levantar no meio disso tudo. Né? Tá. A pergunta que fizeram sobre o status do azeite estava no nosso item, então vamos lá. Porque a gente estava na sequência, né? E a gente ia abordar esse tópico. A pergunta que ela fez, nós vamos responder. Então, você já caracterizou, né, a qualidade do azeite. A gente já viu que a faixa é bastante ampla, mesmo no extra virgem, ela é muito ampla. Aí vem aquela questão da percepção do consumidor. Antes da gente entrar no gourmet, essa questão, você já falou um pouquinho, né? Da percepção do consumidor de valor. Do consumidor de valor. E a gente, aqui na loja, a gente percebe muito isso. Nós temos clientes bastante simples que vêm aqui porque ouviram falar que aqui é uma loja de azeite e vêm buscar um produto acessível. E nós temos clientes que vêm aqui buscar o melhor que ele pode comprar. Nós temos esses dois. Nós temos clientes que não ligam para o preço. Tanto que nós temos o Laudemio para vender aqui. Então, a percepção, aí você pode falar um pouquinho, acho que você já até falou um pouquinho, da percepção do consumidor, né? De valor. Porque eu acho que o cara tem gente. A Sinira, ela fez um depoimento, eu gravei para o Instagram. A Sinira é uma apaixonada por azeite. Tem gente que é apaixonada por azeite, tem gente que não é. Não tem um pouco disso também, essa percepção de valor? Sim, sim. Mas aí é uma cultura que você tem que criar, né? Porque o valor ele pode ser colocado para as pessoas, né? Você pode fazer com que elas se apaixonem pelo tema na medida que você começa a dar informações e percepções, né? Faz com que as pessoas saiam de um lugar mais cômodo e tal e comecem a provar e comparar, né? Se desperte isso e faça com que elas consigam ver a diferença brutal que existe, né? Entre óleos e entre os azeites em si, né? Mesmo entre os extra virgens, né? Na verdade, então, eu esbarrei na pergunta, mas respondendo diretamente, o azeite pode ter o status equivalente ao do vinho, né? Tanto que eu contei a história do sal, porque eu acho que não seria tão artificial ou doido você levar um azeite que você sabe que combina com o prato, né? E que pode funcionar muito bem com uma determinada receita de casa, como você faz com o vinho, né? Inclusive, aquele vinho que você leva de casa porque você acha que com determinada receita daquele restaurante ele vai ficar perfeito. O restaurante não tem essa possibilidade, né? Que seria o certo, né? Não tem essa possibilidade, então você leva de casa. Então, eu acho que é uma questão de tempo, mas passa por uma cultura de valorização maior do produto dentro do país, né? Então, aí era um tópico que a gente tinha, né? A percepção do consumidor. E aí tem uma coisa engraçada, que a gente já tem 8 anos de loja, e eu posso dar como exemplo, é o azeite trufado. O azeite trufado, se você nunca ouviu falar,
Você não sabe nem o que é aquilo. E se você tiver um primeiro contato com azeite trufado, assim, numa experiência maravilhosa, por exemplo, você foi na casa de alguém e essa pessoa te serviu, ela já é uma... Como é que os clientes de azeite trufado vêm aqui na loja? Normalmente porque experimentou na casa de alguém. Ele não conhecia. Então, essa questão de valor, e o azeite trufado não é barato. O azeite trufado é caro. Então, se você não conhece, como é que você vai pagar, vamos dizer assim, R$ 100 numa garrafinha de 200 ml, se você não conhece? Agora, você vai na casa de um amigo, experimentou e se apaixonou. Nós temos muitos clientes que compram azeite trufado porque tiveram essa experiência na casa de alguém. Aí você falou de restaurante. Vamos lá para os restaurantes. Também na nossa percepção. O problema do restaurante é que o restaurante não pode cobrar o azeite. Então, aí, de novo, a gente entra na percepção do consumidor de quanto eu devo pagar por uma refeição num restaurante. Ora, se o cara consome um azeite barato, ele não vai poder cobrar caro pelo prato, né? Ele não cobra pelo azeite. Cobra, Ricardo? O azeite compõe o conjunto do prato que ele serviu, né? Você que é da área gourmet, por que um prato custa mais caro? Na percepção. Sim, porque você tem que colocar todos os custos, né? Que envolve a produção daquele prato e tal, né? E estipular um preço para ele, né? E aí o azeite ele vai entrar nessa planilha de custos. Exatamente. Né? Tem que ser repassado, né? E se você foi e você que foi do Guia Quatro Rodas, existem pratos e pratos, né? É a mesma coisa. O que é que diferencia um prato do outro de um restaurante? É um conjunto de coisas, ingredientes, né? Qualidade dos ingredientes e execução, né? Da cozinha. E a execução. Né? São os principais. Então, já estamos entrando aí no gourmet, né? Porque o azeite não é muito diferente disso. Mas eu queria colocar mais um temperinho nessa questão do caro, do uso da palavra caro, né? Porque, assim, uma outra coisa que eu vejo é muito comum eu gostaria de comprar mais azeite, né, de alta qualidade, mas eu acho caro, né? Aí essa pessoa vai no mercado e compra um vinho de R$ 80 até R$ 100 e tal, para usar numa refeição, né? Eu fiz até um meme sobre isso, porque eu acho isso tão simbólico, assim. Quanto que dura uma garrafa de vinho para 2 pessoas? Normalmente, aqui em casa é uma refeição. Então, você toma numa refeição, acabou aquele prazer, você gastou R$ 80, 40 por cabeça para uma refeição. E aí as pessoas esquecem que o azeite ele tem uma equação diferente de consumo. Né? Então, você compra um azeite de 500 ml, para chegar a alguma coisa próxima de 750 da garrafa de vinho, né? E aí a pessoa fala, não, mas o casa que você falou aí, R$ 48, mas quase R$ 50 é muito caro. Quantas vezes você vai usar esse azeite de boa qualidade? Né? 500 ml. Em 2 pessoas, é o quê? Umas 20, 30 refeições, você vai colocar aquele azeite no prato e vai fazer com que a tua experiência de refeição melhore bastante, porque ele vai destacar alguns sabores, ele vai trazer novos sabores para aquele teu prato e tal. Essa experiência não conta. E em termos de rentabilidade e tal, ela não parece, às vezes, melhor do que a do vinho. E eu não estou falando nenhum vinho bom, porque R$ 70, R$ 80 são uma faixa de vinhos normalmente medianos hoje, né? Com dólar lá em cima. Tá? Você compra vinhos medianos, você não vai comprar vinhos bons, excepcionais. Com esse valor, é difícil. E aí, a experiência, quando você coloca no papel, né, o quanto você vai usar, como você vai usar e tal, a experiência do azeite me parece um pouco melhor do que essa do vinho, mas as pessoas tendem muito mais a desembolsar os 80 do vinho do que os 50 de um azeite, né, intermediário. Tá.
ah, a gente se posiciona no Instagram com alguns desses conceitos, né, de valor. Você tem gato? Para dar um exemplo, você tem gato ou não? Tem um cachorro. Cachorro? A ração que você compra para o teu cachorro foi recomendada pelo veterinário ou você que escolheu? Olha, eu acho que foi recomendada pelo veterinário, mas eu fiz pesquisa em cima, né? Então, olha que coisa interessante. Como eu atuo muito nessa faixa de preço, de valorização, de consciência do consumidor, olha que coisa interessante. Quando você compra ração para o teu pet, você vai no especialista, você pesquisa e você compra o melhor, não é? Então, a gente está na percepção do consumidor. Para o consumidor, eu não posso comprar qualquer ração, mas eu posso comprar qualquer azeite? Ué, não fica estranho? Quer dizer, você para comprar a ração do teu gato, do teu cachorro, você foi no especialista, você pesquisou e você quer uma marca confiável. E para comprar um azeite, você compra o primeiro que está na gôndola. Porque é mais barato. A ração é toda a alimentação do pet, né? Então, e o que as pessoas fazem é achar que o azeite é um item de cozinha, primeiro, né? E quando elas tiram da cozinha, normalmente é para salada ou para pizza, só. Não pensam em algo que vai integrar sempre as tuas refeições, né? Que vai fazer bem, falta um pouco que vai fazer bem para a saúde. Do uso de azeite, de conhecimento sobre azeite. Eu acho que eu bato muito nessa tecla. Informação e degustação. Porque aí só provando o azeite de uma forma separada, isolada e tal, é que você começa a perceber que óleo não é tudo igual e azeite não é tudo igual. Né? E que você pode ter a tua alimentação, além da questão da saúde, né? Que eu acho que é uma tecla mais martelada hoje, mas além da questão da saúde, que tem benefícios sensacionais do azeite como um alimento funcional, né? Faz bem para a saúde, para o teu coração, para a tua circulação, para o teu cérebro, né? Para uma série de coisas. Tem essa questão da realização do prazer, né? Do sensorial e tal, que ainda está um pouco apagado no Brasil em relação ao uso do azeite. E ainda nem estamos falando da questão da saúde. Você falou da melhor gordura, mas a gente nem falou do polifenóis. Não, você falou do polifenóis também, mas a gente não disse os polifenóis servem para quê? Além desse gosto amargo e desse prazer do sabor, o polifenol é um dos itens mais pesquisados e de benefício para a saúde, anti-inflamatório e antioxidante. Então, então, tem a questão da vitamina, né? O azeite é rico em vitamina E, né? Vitamina K também tem uma proporção considerável, que são importantes, né? Aí é um antioxidante também. A K ajuda na coagulação sanguínea. Então, tem uma série de benefícios. É que, nesse aspecto, as nutricionistas nos ajudam mais. Então, elas estão martelando junto com a gente essa questão da saúde, né? O que acho que falta um pouco é essa questão, é o ganho sensorial, é o ganho de prazer hedonístico que você tem com bom azeite por refeição. Né? Bom, então, era um dos itens da nossa pauta, a percepção do consumidor, acho que a gente já está claro, né? Eu acho que falamos tudo que era importante, né? Inclusive, da percepção final, da percepção. De que então agora vamos para a pergunta. Provar o azeite. Tá. Então vamos agora para a pergunta que fizeram, porque a gente tinha a questão da percepção do consumidor, quer dizer, o consumidor brasileiro ainda não vê, na sua grande média, e eu aqui como uma loja percebo isso, o consumidor ainda não vê o azeite como um item para investir muito, para gastar muito. É um item que não gastaria como no vinho. Aí vem aquela questão de se o azeite já tem o seu segmento gourmet, que até a pergunta, e se ele pode dar status à mesa, e aí você alertou para uma questão.
Então, fala um pouquinho quando eu aí. falei do café, né? Quando eu falei do café, eu acabei tocando nesse tema. Eu acho que seria interessante. Então, se a gente Tem uma pegar... segmentação dentro da segmentação de azeites extra virgens, né? Pegar esse caráter sensorial, né? Já que a gente ainda não está muito treinado nesse aspecto, né? Precisamos investir em degustação, em percepção sensorial. Talvez fosse algo interessante você trazer esse selo também da prova, né? Que já existe no mundo dos cafés, poderia orientar um pouco mais as pessoas e fazer com que elas entendessem até essa questão da diferença de preço, porque no rótulo é azeite extra virgem, ponto. Né? O de R$ 20 é azeite extra virgem, o de 480 é azeite extra virgem. Estão dentro da mesma categoria. Né? Sim. E aí, às vezes, entender esse intervalo é complicado. Né? Talvez fosse algo, trazer um pouco dessa ideia do café fosse interessante para o mundo dos azeites também. Né? No caso do café, você que avaliou mais, na percepção do consumidor, ele paga mais caro pela marca, né? Pelo um posicionamento da marca, pela né? marca, mas eu acho que ele já busca essa diferenciação de qualidade do grão, que existe do no grão? Brasil. Oi? Do grão, do tipo de café que você usa, né? Ou no café em grãos ou no café moído, né? Existe já esse selo interno, né? A BIC faz essas provas sensoriais e tal, e ela já rotula e você consegue vender em 3 extratos o café, né? Aquele café da padaria mais popular e tal, né? Aquele pó que fica bem preto depois, que é o café tradicional, extra forte. Você tem um superior, que é o intermediário, e você tem o gourmet, né? Que é o que eu costumo comprar aqui. Eu acho uma baita diferença, né? De sabor, né? Inclusive para tomar sem açúcar, né? Porque o açúcar disfarça os problemas do café, né? Então, é muito mais fácil tomar um café sem açúcar quando você compra um gourmet, né? Que é um café 100% arábica, que não tem grãos defeituosos, verdes, quebrados e tal, e que tem essa avaliação sensorial de especialistas com uma nota alta, né? Então, Ricardo, é interessante isso. Mas ainda voltando para o caso do café, e sem citar marcas, porque, gente, senão fica complicado. Mas você tem, por exemplo, uma marca de café que tem lojas em shopping, certo? Então é um posicionamento mercadológico, né? Ele tem lá um monte de variedades de grãos e tal, mas você vai lá no shopping comprar porque tem uma relação com a marca, não tem? Assim. Tem isso também, a relação com a marca é importante, né? Inclusive com as marcas populares que você toma desde criança e tal, vai para uma questão afetiva, inclusive, você continua tomando, né? Mesmo podendo consumir cafés mais caros, né? Agora, o que eu digo é que na hora de comprar, você tem essa sinalização no produto hoje entre essas 3 categorias, né? Sim. Que levam em conta, além de fatores técnicos, vamos dizer, né, físico-químicos e tal, também essa questão da nota média dele, né, nesses exames de prova sensorial. Sim. Então aí a gente volta para a questão da percepção do consumidor, que eu acho que o consumidor vê o café como um segmento que já está, vamos dizer assim, maduro, de ter um segmento mais caro, e eu aceito pagar pelo café mais caro, porque eu pesquisei, eu sei que aquela marca... tem uma marca brasileira aí famosa, que fica lá em Poços de Caldas, vamos falar o nome da marca. Uhum. Eles se posicionam no topo do mercado. Então, posicionamento de mercado. E o consumidor, ele enxerga quer dizer, ele pesquisa, ele vai atrás de informação para achar e aceita pagar. Então, existe a percepção, ele já tem a percepção do valor do café. Acho que o azeite ainda não tem essa maturidade do lado do consumidor, certo? Sim. Mas do lado do produtor, eu acho que o Agar-Agar já se posicionou, ou não? O que você acha? Sim. Do lado do produtor. Com certeza, se posicionou em termos de marketing, de preço, né?
Aham. Ele se posicionou Até entre da, até da, azeites, até da garrafinha, da garrafa. sim, Tem todo um é, conjunto de valor, né? Então, exatamente. eu acho que. Se posicionou como um azeite top, né? E o Então, conteúdo, felizmente, é, corresponde, né? Porque às vezes você pode ter uma disparidade sim. entre Não, embalagem, campanha e a qualidade do mas, produto, né? Ricardo, isso não pode acontecer no café também? Ele pode queimar, Pode acontecer. mas Né? aí Mas ele aí, queima a marca, né? Aí ele sim, só que queima. aí se você produz um produto ruim, eu não conheço tão bem o mercado de café, mas nessa análise sensorial, se o produto cai de qualidade, ele começa a aparecer e ele pode ser reclassificado, né? Isso pelo Uhum. que eu sei. Então, existe lá esse termômetro, essa avaliação sensorial que vai categorizando o café pela qualidade, né? É Tá. tudo café, às vezes é tudo 100% arábica, mas você tem desde o que não pode ser comercializado, né, até essas três categorias que são divididas por notas sensoriais e por defeitos de grão, né, que aparecem grãos e tal, né, além do tipo, né, são os três fatores. Então, acho que concluindo a questão se já existe o mercado gourmet, eu acho que é uma coisa interessante. E aí você pode dizer, Ricardo, para o mercado gourmet existir, tem que haver o fornecedor e o consumidor, não é? Exatamente. Então, eu acho que a gente já evoluiu no fornecedor. Nós já Uhum. temos fornecedores posicionando nesse mercado. Falta quem? O consumidor enxergar que já existe o segmento no produtor, né? Ou não? Exatamente. Acho que o Exatamente. consumidor ainda Aí não está depende maduro. da gente incentivar as pessoas a É, conhecer mais sobre azeite e a provar azeite, isso. que não é fácil. Então, Várias aulas que eu dou e tal, a pessoa está pela primeira vez provando um azeite puro, cheirando e tal, né? Entrando em contato com esse mundo que normalmente para a gente passa despercebido, né? Lembra aquela legal. coisa dos carros? Quem que pensa em pneu? A pessoa põe o pneu e anda com ele e tal, mas né? Então, às vezes, o azeite entra nessa coisa meio automática, né? Por fazer parte mais da cozinha do que da sala de jantar. Então, é aquela compra automática, primária, tal, que você vai lá, pega pelo preço, usa na cozinha, não leva para a sala de jantar, e aí você não está muito preocupado com as Não. nuances de qualidade, de percepção de sensorial e tal, porque você não experimenta essas áreas, né? Não invade esse terreno. Né? Ricardo, acho que ele está indo, tá indo numa graduação certinha. Então, a gente já viu que os azeites dentro da extra virgem tem muitas categorias, tem níveis diferentes. A gente já viu que a percepção do consumidor ainda não está madura para o azeite, e a gente chegou à conclusão que o mercado de produtores já se prepara. Eu acho que a gente está no seguinte estágio: nós temos o fornecedor e esse fornecedor está em busca do consumidor, mas ele tem que ir atrás, né? Ainda não há um casamento como há no café. É isso? Mas É mais ou menos isso. olhando para os mercados de vinho e de cerveja, a gente está no mesmo movimento, só que um pouco atrás em É, relação a essa evolução, né? O mercado de amadurecimento. vinho e cerveja. Vinho, a maioria do vinho consumido no Brasil ainda é vinho de mesa, feito de uvas não viníferas. Mas Aham. a percepção já mudou bastante em relação a 10, 20 anos atrás. O Cerveja, consumidor. 98% consome o mesmo estilo de cerveja dos 200 possíveis. Mas isso está mudando, porque as grandes marcas, isso é um termômetro ótimo, as grandes marcas começam a comprar as pequenas cervejarias que fazem outros estilos de cerveja, porque perceberam o movimento do consumidor de querer ampliar esse leque, de não tomar só a falsa Pilsen, né? Que existe, que domina o mercado, de experimentar coisas diferentes, sabores diferentes, coisas mais complexas, de aroma e tal. E o azeite está um pouquinho atrás desses dois segmentos, mas está caminhando nesse sentido. E quando a gente mudar a percepção do público, né, os próprios
grandes players aí, né, como gostam de falar, vão ter que se adaptar. E eu já vejo uma certa movimentação, sem citar marcas, Ricardo, mas de marcas populares que estão investindo em segmentos um pouco mais nobres de produtos, né? está acontecendo o que aconteceu na cerveja, né? Eles estão percebendo que, quer dizer, na realidade eles estão se antecipando para não serem surpreendidos se de repente o consumidor achar que dá para pagar mais caro no azeite. Eles vão estar preparados. Exatamente. Então, acho que... As grandes cervejarias do país compraram várias, né, micro cervejarias médias e tal, atrás justamente disso, né, de ampliar o seu público e estar ao lado daqueles que querem uma cerveja diferente, né? Legal. Claro, um pouco mais cara, mas com uma qualidade, né, sensorial tal, melhor, que eu acho que é o que vai acontecer naturalmente no mundo do azeite. A gente está fazendo esse trabalho de formiguinha nessa direção, né? Eu, então, você, todo mundo que é apaixonado por azeite. A Glenda, o Fernando Rotondo, o pessoal lá do Sul todo, família Capoli, essa turma toda. Então, os aí agora... brasileiros têm um papel fundamental nessa mudança de cultura, só para dar esse crédito, que é importante, né? Porque a gente tem uma produção muito recente de azeite no Brasil, mas azeites de boa qualidade, e eles impulsionam o consumidor de uma forma muito bacana, não só com produtos de boa qualidade, não só dando referência de que azeite fresco é muito interessante para o consumidor, mas a partir do momento que você tem azeite produzido no Brasil, você tem olivoturismo que vai alimentando essa percepção de que azeite é um produto especial e que existe diferença de qualidade entre os azeites que você vê no mercado, né? Legal. Isso é fundamental. Grande mérito dos produtores brasileiros. Então, como eu mostrei exemplo de produtos importados, agora eu vou mostrar exemplo do nacionais, que eu falei das famílias. E aí, fazendo um pouquinho de propaganda nossa, a gente só tem azeite brasileiro que nós conhecemos o produtor, o dono. Então, o Capolivo é da família Capuani, fundado pelo avô, e as netas que tocam o negócio. A Capolivo. Aí você tem o Ouro de Santana, que é do Fernando Rotondo e da Cibele. Foi um dos precursores lá de Santana do Livramento, que nós já visitamos. Aí você tem o Olivas do Sul, que é da família Ued, que foi o primeiro azeite brasileiro. Aí você tem o... Primeiro azeite comercial, né? 2012. Aí, não peguei um exemplo aqui do Prosperato. 2010. Oi? 2010, a Olivas do Sul lançou o primeiro azeite comercial. Estamos completando aí 11 o primeiro anos comercial, de azeite comercial no Brasil. Então, não tem aqui para mostrar, mas a gente tem o Prosperato também, que é também muito premiado. Então, um dos mais premiados do Brasil. E o brasileiro, ele se posiciona numa terceira faixa ali. Aí depende muito, aí, na questão do preço, a gente não vai entrar nesse mérito, tem a questão da logística brasileira. Porque o azeite vem lá do Rio Grande do Sul. A Cineira até botou a quilometragem para a gente ter uma ideia. O Olivas do Sul, para chegar aqui em Brasília, andou 2.500 quilômetros. Então, o custo lá no Rio Grande do Sul é um, em Brasília é outro. Então, não dá para dizer que o Olivas do Sul tenha um valor, porque o Brasil é tão complexo na logística que cada estado vai ter o seu preço. Então, de repente, se você for lá no Rio Grande do Sul, você vai comprar Olivas do Sul a um preço. Aí você chega aqui em Brasília, não, mas lá no Rio Grande do Sul eu comprei a tanto. É claro. Porque você trouxe de lá, você que... Então, a questão de valor... Da Serra da Mantiqueira viajam menos, né, para vocês. Viajam menos, A gente esqueceu de falar de azeites bons lá, né, Sabiá, o Lique, o Rielo. A Cineira colocou, o Ouro de Santana fica em Santana do Livramento. Sabe qual a distância de Santana do Livramento para Brasília? 2.340 quilômetros. Sabe quanto tempo leva para esse azeite chegar em Brasília por uma transportadora? 20 dias na logística. Exato. Sabe quantos por cento
do custo do produto é o transporte? Depende de quanto você compra, claro, mas pode chegar a mais de 10% do valor. Tá? Tem toda essa questão de valor, é complexo, é complexo. Bom, mas aí, vamos para o item seguinte, que você já abordou um pouquinho, que é a questão do status. E aquela questão de você comprar azeite por status e deixar depois, não, vou guardar para a próxima festa. E aí a coisa complica. Então, vamos voltar a esse assunto. Que agora acho que a gente está preparado para falar do status. Se a gente falou que, se a gente nem tinha falado que era um segmento gourmet, como é que a gente ia falar de status? Então, acho que agora a gente pode falar de status. Então, se um produtor brasileiro, então vamos pegar um produto brasileiro, não vou nem pegar o Laudemio, tá? Não vou nem pegar o Laudemio. Vamos pegar o azeite da Glenda. Lagaragá. Tá, Lagaragá é barato? Não. Vou falar para vocês, é caro. Para a percepção atual do consumidor. É um azeite caro. Ah, mas eu vou usar então numa ocasião especial, porque a garrafinha é muito bonita e vai dar status. Vai? Hein, Ricardo? Pode, né? Sim, então, se você comprou um vinho caro, acho que vale a pena você ter um Lagaragá lá do lado, certo? Uhum. Aí vai o problema que você falou. Então, respondendo a pergunta que fizeram, o azeite pode ocupar o status do vinho? O que você acha? Pode? Não, eu acho que eles podem conviver juntos. Oi? Acho que eles podem conviver juntos na mesa. Conviver né? O azeite só tem esse complicador. Na mesa de jantar. A questão de que se você abrir, você tem que consumir rápido. E então, mesmo não abrir, não é um produto para se guardar. Já vamos chegar lá. Então, primeiro o azeite pode ser, sim, um símbolo de status. Ou seja, eu vou dar um jantar para o meu chefe. Eu vou e compro o melhor vinho, não é? Que eu posso pagar. Uhum. Então, eu tenho que comprar também o melhor azeite, né? É esse o conceito, né? Quer dizer, você não vai desnivelar o jantar para o teu chefe. Comprar um bom vinho e um azeite de segunda categoria. Então, você vai comprar um azeite no mesmo nível do vinho. Beleza. Então, chegamos que o azeite, sim, pode dar status à mesa do jantar com o teu chefe. Pode? Sim, com certeza. Bom, claro. Então, respondemos a pergunta que foi feita lá no início. O azeite pode dar status à tua mesa. À mesa do teu chefe, para um convidado, que você quer influenciar. Você pode dar como presente. Então, o azeite já tem, de certa forma, esse status. Muito devagarzinho, mas está indo lá. Agora vem o outro problema que você disse. Ah, mas tem uma diferença. O azeite você não vai consumir todo no jantar, o vinho vai, né? Aí complicou. Porque o que é que você vai fazer com o azeite que sobrou? Guardar para a próxima? Tem que consumir. Porque se você guardar para a próxima festa, você vai causar uma decepção geral, não é? Com certeza. Mas, na verdade, vamos pensar, é que tem uma falácia que acaba se espalhando como mantra. Vinho, quanto mais velho, melhor. E isso não é verdade. 80% dos vinhos produzidos no mundo, mais ou menos, você tem que consumir rapidamente. Então, 3 anos para branco, 4, 5 anos para tinto, e tal, porque tem mais tanino, aguenta mais. Tal. Depende de acidez, depende de uma série de fatores. Mas a maioria do vinho também é para ser consumida jovem. Só que o azeite, essa faixa de consumo é menor ainda, né? E depois de aberto, então, você tem que consumir rapidamente, né? Então, não dá para fazer esse paralelo, né? Ah, comprei esse ótimo, vou guardar para daqui a uns 2 anos, quando meu filho se formar e tal. Você não pode fazer essa conta, né? Aliás, tem muita gente que faz essa conta errada com vinho. Né? Eu e minha mulher, uma vez fugimos num casamento que o cara falou que abria uns vinhos muito simples, assim, que ele tinha guardado por 20 anos. Provavelmente ele amassou o pessoal, né? Deveria ter virado vinagre. Já a gente ficou um pouco com medo desse momento e foi embora. Então, para o vinho também vale, mas para o azeite a coisa é muito mais sensível, porque esse prazo de consumo é bem menor, né? Então você tem que tomar muito cuidado
em comprar azeite, consumir rápido e principalmente, sobretudo, depois de aberto. Legal. Então, acho que a gente respondeu aquela pergunta lá no início, que o azeite pode, sim, ser um símbolo de status. Estamos chegando. E acho que a gente passou todos os passos que a gente tinha planejado, acho que a gente conversou todos os itens e agradeço muito. Acredito que o pessoal deve ter aproveitado, acho que foi muito, muito agradável a conversa com vocês, acho que a gente passou os passos que a gente tinha planejado, foi muito legal. Deixa eu ver quanto tempo a gente ainda tem. Não, Senira, já... 10... 1h30. Quê? Nossa, você vê, conversa boa passa rápido. Caramba! Já passamos de 1h? A questão de tempo é diferente. Tá bom. Então, acho que a gente passou tudo que a gente tinha planejado, até extrapolando então a hora. Agradeço muito a tua participação. Você queria acrescentar mais alguma coisa ou não? Tem uma pergunta. Não. Mas acho que você já respondeu. A gente tinha um último item que é: o que é que nós podemos fazer para que o consumidor tenha a percepção de valor? Acho que você já respondeu, não é? Os produtores... No resumo, dar mais informação e incentivar trabalho de as pessoas formiguinha. a degustar mais azeite. Degustar. Basicamente, esse é o recado. Promover. É isso. Então, muito obrigado. Mudar essa cultura, né? Mudar essa cultura. Mudar essa fazer cultura as pessoas que o azeite é para preço e acidez e mais para outros fatores que são fundamentais, né? Inclusive essa percepção de aroma, de sabor, né? Legal. Acho que esse é o recado importante, né? E queria agradecer muito o convite de vocês, agradecer a todo mundo que acompanhou aí, que ainda vai acompanhar, né, esse papo, que foi muito gostoso, né? Quando o papo é bom, a gente perde um pouco a noção do tempo. Ele vai estar também, né? Vai estar lá no nosso canal do YouTube. Amanhã eu já subo lá. Isso. A gente tem um canalzinho, tem lá lives gravadas. Todas as lives da Glenda tá lá. A gente já falou com o Rotondo, já falou com outras pessoas, estão lá. Então, a partir de amanhã já está lá no nosso canal. E no Instagram já sobe imediato, né? Legal. Então, e aí, se alguma pessoa tiver alguma dúvida, fique à vontade para procurar no você tem o teu perfil, né? Uhum. O nosso. O Ao Sabor do Azeite e para o Cantinho do Azeite para ter mais informações sobre esses azeites sensacionais que você fez desfilar nessa live. Obrigado. Um grande prazer ter batido esse papo com você. E até uma próxima vez. E obrigado a todos que participaram. Tchauzinho. Obrigado. Até uma próxima. Beijo para a Senira e um abraço para você. Tá legal. Tchau, tchau. Tchau.